Fala, meus pupilos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aí iniciando mais uma semana de atividades. Espero que as aulas ao vivo tenham sido boas. Eu gostei muito dessa experiência. Gostei de estar com vocês ao vivo, mesmo sendo online, né? Mesmo sendo distante, mas achei que foi bem legal. Espero que para vocês também tenham sido. E vamos nós aqui dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Tenho percebido uma coisa, principalmente na hora que fui colocar meu jaleco, que ele está limpo desde março, que eu não preciso lavar esse jaleco. E cheguei à conclusão que o responsável pela sujeira deles era vocês. Porque agora, estando ausente de vossas presenças, ele se mantém limpo, então chegamos à conclusão que sim, vocês eram os responsáveis pela imundície do meu jaleco. Mas tá tudo bem, eu vos perdoo por isso e seguimos com os nossos conteúdos. Nas últimas aulas nós conversamos sobre o primeiro capítulo, né, do segundo bimestre e começamos a conversar sobre os fenômenos que acontecem na atmosfera, que nós apelidamos de fenômenos atmosféricos. E vimos e conversamos a respeito do principal fenômeno atmosférico, que é a formação dos climas. Vimos que existem diversos tipos de climas na Terra e que eles são resultados daquilo que nós vamos chamar de fatores climáticos. O início, na verdade, da conversa foi sobre a diferença entre tempo e clima. Vimos que tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é sempre o mesmo. Então, se alguém um dia te perguntar, como é que está o clima aí, você vai falar. Se você estiver em Taubaté, você vai falar assim, o de sempre, clima tropical úmido. Se alguém perguntar como está o tempo, aí sim você vai falar, tá calor, tá quente, tá frio, tá chovendo, tá seco. Porque o tempo ele é momentâneo, é o estado momentâneo da atmosfera, e clima ele é o mesmo, ele é permanente. Estudamos quais são os elementos climáticos, ou seja, aquilo que vai definir a identidade, a característica do clima. O clima ele é formado pela temperatura, pela pressão atmosférica, que é o peso do ar, lembra? E pela umidade. Cada clima tem uma característica desses três elementos. E vimos que o que vai fazer com que um clima deixe de ter uma característica e passe a ter outra característica é a atuação dos fatores climáticos. E lembrando rapidamente de cabeça aqui na página 12, nós vimos que os fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marinhas e relevo, certo? Os fatores climáticos são aqueles que vão interferir na característica do clima, fazendo com que ele adote uma outra aparência, uma outra identidade. Então, por exemplo, o que faz com que o clima de Taubaté seja diferente do clima de Campos do Jordão? O fator climático chamado altitude. O que faz com que o clima de Taubaté seja diferente do clima de Ubatuba? O fator climático chamado maritimidade. Ubatuba está mais próximo ao litoral, por isso ele é mais úmido, certo? Por conta dos fatores climáticos, nós iremos entrar no conteúdo da aula de hoje. Eu vou pedir para você abrir na sua apostila, na página 15. Olha que bonito. Climas do mundo. Qual é a primeira conclusão da aula de hoje? A conclusão é, partindo do ponto de partida das últimas aulas, chegamos à conclusão que temos diversos tipos de clima no mundo, certo? E esses diversos tipos de clima no mundo são resultados das diferentes atuações dos fatores climáticos, certo? E aí, pupilos, a primeira ideia importante que eu quero que você veja comigo na página 15 é que mesmo os climas sendo diversos, nós podemos agrupá-los em três grupos de clima. O primeiro, os climas quentes, que são aqueles próximos às regiões tropicais, como o daqui. O segundo, os climas mesotérmicos, ou seja, aqueles que estão nas regiões temperadas, tem hora que é quente, tem hora que é frio. E por último, os climas frios, que são aqueles concentrados próximos às regiões polares. Pupilos, por que clima quente é chamado de clima quente?
Porque eles estão numa região onde no decorrer do ano inteiro, haja vista também no inverno, as temperaturas não são tão baixas assim. As médias térmicas, ou seja, a média de temperatura sempre permanece elevada, independente da estação. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo que você está vendo na terça-feira, estou gravando ele na tarde da segunda-feira. E olha o calor que está agora, mesmo entrando no final de outono e início de inverno, certo? Então, isso é uma realidade de um clima quente, próximo às regiões tropicais. O segundo grupo que nós falamos, os climas mesotérmicos, não significa que eles têm uma temperatura mediana, mas significa que a amplitude térmica desses climas é gigantesca. Quando é calor pra cacete. Quando é frio pra dar pau. Isso acontece nas regiões temperadas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando é calor, nego, é 40 graus. Na Flórida, na Europa, os caras têm que ficar tomando banho na água da praça, velho. A prefeitura da cidade sai com um caminhão-pipa jogando água na galera. Porque, mano, é calor que você não acredita. E quando é frio, velho, é recorde de frio. Não dá pra sair de casa, o bagulho engasalhado até nos olhos, assim, ó. É muito frio. Então é mesotérmico porque as médias de temperatura oscilam muito. E os climas frios é o clima que é frio o ano inteiro, são os climas das regiões polares. No auge do verão é muito frio, no auge do inverno mais frio ainda, então o ano todo é frio. Então a primeira, nós podemos agrupar os climas em 3 tipos de climas gerais, certo? É claro que dentro de cada um desses climas existem variações climáticas. Então, por exemplo, o clima de Taubaté, o clima de Ubatuba e o clima de Campos do Jordão são diferentes, mas ambos fazem parte de um grande grupo chamado climas quentes. Tudo bem até aí? Aí, pupilos, dito todas essas coisas, dando sequência ainda na página 15, você vai ver aqui comigo que nós temos, ele está falando, a apostila vai começar a falar para nós os tipos de climas que nós temos catalogados, né, no planeta. Então, a partir de agora, nós temos os diversos tipos de clima. O clima equatorial, o clima tropical. Na página 16, clima subtropical, clima temperado, clima mediterrâneo, clima desértico, clima semiárido, clima frio ou continental, clima polar, clima frio de montanha, certo? Agora, pupilos, são diversos tipos de clima que vão gerar um mapa como esse aqui. Esse é um mapa chamado de mapa climático. Ele vai utilizar a cor como elemento para a representação dos diversos tipos de clima que a gente vai encontrar espalhados pelo globo terrestre. Importante agora, eu preciso que vocês analisem esses gráficos aqui do lado. Esses gráficos aqui do lado são chamados de climograma. O climograma, ele é de extrema importância no estudo do clima, porque ele vai reunir algumas características do clima que vai nos possibilitar interpretações extremamente importantes sobre os elementos de cada clima. Então, vamos tentar pegar um aqui bem próximo. Deixa eu ver qual é o nome dele. O primeiro climograma aqui, ó, ele é o climograma de um clima equatorial. Todas as letrinhas aqui embaixo está representando o comportamento desse clima durante todo o ano, durante todos os meses do ano, de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, certo? O climograma ele tem 2 informações importantes. Essas colunas coloridas, que se eu não me engano, vocês sabem que eu sou daltônico, são azuis? Essas colunas coloridas, elas representam a quantidade de chuva. Quanto que chove por cada mês do ano dentro desse clima. Então, por exemplo, analisando esse primeiro gráfico, nós podemos chegar à conclusão que janeiro é o mês que mais chove, certo? Depois, nós temos uma queda quase que irrelevante nos meses do inverno, que é o meio do ano, mas depois volta a aumentar a quantidade de chuva. Então essas colunas, elas vão sempre indicar para a gente um dos elementos climáticos, que é a umidade. Uma outra informação importantíssima dentro de um climograma é essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui vai sempre medir as médias térmicas, ou seja, a média de temperatura durante cada mês. Está vendo que ela passa cobrindo todos os meses?
cada mês ele vai bater um valor de temperatura. E se a gente analisar aqui do lado, você vai ver que aqui, ó, ele está falando de maneira geral, mas nessa coluna ele está mostrando os valores em milímetros de chuva, certo? E nessa outra coluna ele está mostrando os valores de temperatura durante o ano todo. Então, ó, se eu cruzar essa linha vermelha e vir até aqui, eu vou chegar ao valor mais ou menos da temperatura desse clima durante o ano todo, certo? Então, pupilos, através de um climograma eu posso chegar a várias conclusões. Então, por exemplo, chego à conclusão que o clima equatorial é um clima chuvoso o ano inteiro e com altas temperaturas também durante o ano inteiro. O próximo clima aqui, ó, o clima tropical, caracterizado pela nossa região. Ó, nós temos altos índices de chuva no início do ano, também temos altos índices de chuva no final do ano. No período do meio do ano, onde se concentram as menores taxas de umidade, é onde nós encontramos aqui períodos de seca, que é exatamente o que nós estamos passando. Não sei se vocês percebem, mas olha como as chuvas estão escassas durante esses meses. Tivemos uma chuva ou outra, mas não se compara com a quantidade de chuvas que nós temos aqui, tanto no começo do ano quanto no final. Porém, olha a linha térmica aqui, a linha vermelha que marca a temperatura no clima tropical, mesmo no inverno, mesmo com baixa umidade, a temperatura continua elevada. Então ele está mostrando as características do clima de cada região. Os climogramas são de extrema importância para essas interpretações a respeito das características de cada clima. E aí se você pode seguir a leitura e chegar a várias conclusões. A gente tem aqui, por exemplo, o clima desértico. O clima desértico é quente também o ano inteiro. No meio do ano, o clima desértico ele apresenta as maiores temperaturas. E olha como a umidade é baixíssima, quase zero. Não tem chuva no clima desértico. Neste outro clima aqui, o clima subtropical. Se nós compararmos com o clima equatorial, você vai ver que tem chuva o ano inteiro, chove mais que o clima desértico, mas não é tanta chuva assim. As temperaturas são menores que do clima equatorial, são menores do que do clima desértico. Nós temos uma queda de temperatura aqui no meio do ano. Então, cada climograma vai apresentar para a gente uma característica específica do seu tipo de clima. Olha esses últimos climas aqui. Clima polar. Olha só para você ver as temperaturas. Desde o início do ano, as temperaturas já são negativas, abaixo de zero. O período mais quente é no meio do ano, e mesmo assim são temperaturas baixíssimas. No final do ano, volta a cair a temperatura. E olha como uma quantidade de chuva é quase que também parecida com o clima desértico, é quase nula. Então, os climogramas são de extrema importância para a compreensão dos tipos de clima que nós temos espalhados por todo o planeta. E para finalizar essa aula de hoje, que é um conteúdo um pouco mais rápido, para nós concluirmos o capítulo 1, nós vamos perceber, eu queria mostrar para vocês na verdade, que nós já falamos sobre isso no começo do ano. A característica, a estação do ano que nós temos no hemisfério sul é sempre o inverso da estação que nós estamos tendo no hemisfério norte. Então, por exemplo, se nós estamos no outono, no inverno agora, vamos falar de inverno. Se nós estamos no inverno no hemisfério sul, será verão no hemisfério norte. Sempre inverso. Como nós, na verdade, agora nós estamos no finalzinho do outono no hemisfério sul, isso significa que no hemisfério norte nós estamos no finalzinho da primavera. Nós estamos entrando no nosso verão e o hemisfério norte, voltando, nós estamos entrando no nosso inverno e o hemisfério norte está se preparando para entrar no seu verão, certo? Os climas de cada um, as estações de cada um dos hemisférios são invertidos. E isso nós podemos concluir vendo até os climogramas, por exemplo. Se a gente comparar aqui, ó, o clima temperado de Nova York com o clima tropical aqui de Taubaté, nós vamos perceber essa inversão. Ó. No início do ano, falando somente de temperatura, no início do ano nós temos baixas temperaturas no início do ano em Nova York e baixas temperaturas
no final do ano em Nova York. Então, por exemplo, por que tem Papai Noel em dezembro em Nova York? Porque lá é frio. Faz sentido aqui no Brasil nós termos Papai Noel vestido de gorro, de barba, de roupa de manga comprida? Não faz sentido, porque no final do ano, como a gente pode ver aqui no Brasil, no clima equatorial, ó, no final do ano nós temos altas temperaturas, o inverso do que nós temos na região temperada em Nova York, por exemplo. Isso significa que as estações são invertidas nos hemisférios. Então, não faz sentido termos Papai Noel aqui. Na verdade, Papai Noel aqui no Brasil ia ter que estar de bermudinha, de camiseta, ou de regata, de Ray-Ban, porque ele vai estar no ápice do verão. Imagina esse cara saindo para entregar presente para todo mundo, vestido com aquela roupa no verão aqui. Não faz sentido nenhum. Às vezes a gente consome umas coisas que não tem nem lógica. Só fazemos porque estamos vendo outros países fazerem também. Mas os próprios climogramas, eles vão também nos dar essa sensação. Então, se você um dia estiver analisando um climograma e mostrar que no início do ano e no final do ano as temperaturas são baixas e no meio do ano as temperaturas são elevadas, isso é caracterizado como um clima específico do hemisfério norte. O contrário é caracterizado como um clima específico no hemisfério sul, certo? Outra coisa também é que nós vamos conseguir identificar se esse clima está relacionado dentro do grupo de climas frios que a gente chama. Se as temperaturas são zero e quase próximas do zero durante o ano inteiro, é caracterizado como um tipo de clima frio das regiões polares, certo? Deu uma gaguejada aqui, espero ter conseguido ser claro e até a próxima. Um abraço, continue lavando as mãos, se cuidando, use máscara, só sai de casa se for necessário e espero que um dia nós possamos estar juntos novamente. Um abraço!